Shalom Uvracha. Nossa aula de hoje é sobre medo, pavor, pânico. A pessoa chega no hospital e fala para o médico que está com dores no quadril. Aí o médico manda ela para o raio-x e ela volta com o raio-x para o médico. O médico fala para ela: olha, você tem uma doença degenerativa, uma osteoporose, não sei. Aí ela pergunta para o médico o que quer dizer isso. Ele fala o nome, a pessoa não entende bem o nome, porque esses nomes são em latim. Tipo, tudo quanto é nome de doença em latim, não é por acaso, né? Não é por acaso que uma coisa, dizem nossos sábios, eles não sabiam qual era o Orev. Não, o Orev eles sabiam, o corvo eles sabiam que ave era, mas o zarzir eles não sabiam. E sendo que o zarzir é uma ave impura, eles viram sempre uma ave junto com o corvo, eles falaram: esse é o zarzir, porque não é à toa que o zarzir foi junto com o corvo, porque ele é farinha do mesmo saco. Então, eu falo, não é à toa que todos os nomes das doenças são em latim. E o médico fala o nome da doença lá em latim, a pessoa não entende. Então pergunta o que quer dizer isso. O médico diz para ele: você tem uma doença degenerativa. O que quer dizer uma doença degenerativa? O médico diz para ele: daqui a 10 anos você vai estar numa cadeira de rodas. Então aproveita bem os próximos 10 anos. O que esse médico está dizendo? Que em 10 anos, a medicina, a ciência que ele representa vai ficar estacionada na mesma etapa em que ela estava. 10 anos não vai ter nenhuma inovação científica, não vão descobrir a cura para essa doença, não vão descobrir a vacina para essa, não vão descobrir nada. Então, quer dizer, a ciência vai parar por 10 anos, assim o cientista determina. Daqui a 10 anos você vai estar numa cadeira de rodas, quer dizer que ele te atesta que em 10 anos nada vai ser descoberto para reverter essa doença degenerativa, para curar essa doença degenerativa. Então, enquanto é o paciente e o médico, e o paciente é apresentado para o médico como alguém que entende, e o paciente recebe a opinião desse entendido, e o entendido atesta que 10 anos em seguida a ciência vai parar, quer dizer, não vão descobrir mais nada, 10 anos vai estacionar. Então hoje tem um Tilenol para isso, daqui a 10 anos vai ser só o Tilenol também. Então o que a gente faz, qual é a fonte do medo, qual é a fonte de todos os medos? É que isso nós fazemos para nós próprios. Nós somos esse médico que fala para o paciente: olha, você tem tal coisa, mas que para tal coisa não tem solução. Falar para o paciente que tem tal coisa, mas se ele fizer isso e aquilo, tem solução. Aí tá bom, mas falar que não tem solução, já ele está abusando do poder, vamos dizer assim. Ele já está sendo um profeta, ou no caso aqui um falso profeta, né? Tipo, falar que em 10 anos não vão descobrir a cura para essa doença já é uma profecia. Mas é isso que eles fazem. Qualquer paciente que chega em qualquer médico, o médico sempre vai falar: você está com tal coisa, tem cura, não tem cura, ele vai terminar na etapa onde ele está. Ele acha que mais do que o que ele sabe, não é possível que vai acontecer. Ele nunca vai falar para o paciente: com certeza, daqui a pouco já vão descobrir a cura para isso, por enquanto toma o Tilenol. Por enquanto toma o Tilenol, daqui a pouco já se descobre a cura para isso. Não é que os cientistas eles falam que eles são tão inteligentes, eles têm tantos milhões e bilhões de dólares para pesquisas,
Então com certeza eles vão investir esses bilhões de dólares só para coisas boas e vão em breve descobrir a cura para tudo. Mas o médico, ele não fala isso, ele fala, olha, tá aqui, você tem isso e daqui a 20 anos você vai morrer disso. Não te dá a mínima esperança. Então, analisando o que vem a ser o medo é você pega uma figura que nessa figura não tem solução. Então tinha uma história do Ben Ish Chai, uma história muito bonita. Ele diz assim, uma pessoa estava andando num deserto e ele estava totalmente desarmado, coitado. No deserto tem perigos, tem animais ferozes e aparece um leão. E ele olha para o leão está morto de fome, o leão está com muita fome, não está morto de fome, o leão está vivo, mas está com muita fome. O leão sente o cheiro dessa pessoa e dá um rugido e começa a correr para a direção dessa pessoa. E a pessoa corre e não sabe o que fazer, e ele está vendo que ele está correndo, mas que o leão já está alcançando ele. Aí ele se vira na direção do leão, ele quer assustar o leão, ele faz como se ele tivesse uma espingarda, e ele dá um berro, bum, bum. Nessa hora o leão coloca as duas patas no coração e cai morto. O cara fala, uau, eu sou muito bom, olha o que eu fiz, olha o que eu consegui fazer. Aí ele chega lá perto do leão, ele vê que realmente está saindo sangue, tudo certinho. Ele fala, uau, olha como eu sou grande, só de falar bum bum já matei o leão, não precisei nem de espingarda. Aí ele olha para trás, ele vê que tem lá um caçador. O caçador fala para ele, olha, desculpa, né? Se não fosse eu matar esse leão ia te comer. Então nessa história o Ben Ish Chai conta pra gente, ele fala assim, nós sempre achamos que nós estamos nos curando. A gente está comprando remédio na farmácia e tomando o remédio certo e não tomando o remédio errado, e a gente está se curando. É claro que cada um deve cuidar da própria saúde, cada um deve fazer o máximo, o possível e o impossível para manter a própria saúde, sendo que um buraco pequeno no corpo é um buraco grande na Neshama. O que quer dizer? Que o corpo, ele intermedia para a nossa alma, que somos nós, ele é o intermédio entre nós e o mundo. Então na hora que alguma coisa no corpo não está funcionando, mesmo que a alma ela quer se expressar e ela não tem como, porque no corpo está faltando saúde. Então a gente tem um mandamento divino de cuidar da saúde, mas junto com isso saber que não somos nós que fazemos tudo. Nós cuidamos da saúde porque foi Deus que pediu, mas quem está por trás de tudo isso é Deus. Então quando a pessoa está com medo, e o que é o medo? É que ele está imaginando uma situação, e nessa situação não tem Deus. Então, no caso do médico, está ele, que não entende nada, o médico que entende tudo. O médico fala para ele que, olha, essa doença não tem cura, e daqui a 10 anos ele vai estar na cadeira de rodas. Então o médico está atestando para ele que, olha, eu sou o cara que estudou, eu sou a pessoa que sabe tudo, eu estou te atestando que realmente a ciência 10 anos não vai gastar o dinheiro que foi investido lá e não vai Isso é interessante, não é que os cientistas não vão ganhar nada 10 anos e não vão trabalhar por falta de verba. Quer dizer, vão ganhar e vão gastar essa verba que está sendo investida, mas não vão descobrir a cura para essa doença. Sim, isso é o que o médico está falando na hora que ele fala para o paciente, olha, você tem uma doença degenerativa, daqui a 10 anos você vai estar assim. E é isso que a gente fala para nós próprios, a cada instante que a gente pensa em alguma coisa, a gente não pensa
nessa foto, vamos dizer assim, nessa paisagem, a gente vê o leão, a gente se vê, a gente não vê o caçador. Quando o leão está correndo atrás de nós, nós imaginamos que não tem solução nenhuma, esse leão vai me comer. Quando eu brinco de matar leão e o leão morre, cai morto, sangrando, aí eu acho que fui eu que fiz isso, e as duas coisas estão erradas. Quer dizer, na paisagem eu não estou vendo o caçador. O caçador está rastreando esse leão. Esse leão me farejou. E eu na paisagem só estou vendo eu próprio e o leão. Na hora que o leão está vivo, eu vejo que eu estou em perigo, então eu estou no desespero. Na hora que o leão está morto, eu imagino que foi eu que matei o leão. E isso está errado, e isso está errado. Quer dizer, nós vemos uma paisagem, e nessa paisagem a gente não vê Deus. Então, no exemplo do Ben Ish Chai, o exemplo é claro. Quando ele fala sobre o caçador, ele está dizendo: a pessoa na paisagem somos nós, o caçador na paisagem é Deus, e o leão, ele representa todos os perigos desse mundo. Falta de dinheiro, falta de saúde, falta de shalom bait, problemas dentro da família, problemas no trabalho. O leão é todos os perigos. O caçador, ele mata todos os leões. Na hora que eu vejo a paisagem, que ela contém o leão, me contém, mas tem lá o caçador mirando no leão, e eu sei que esse caçador, ele é muito bom, ele é infalível, então eu já estou tranquilo. Eu falo: olha, agora eu já não tenho mais medo, agora eu estou vendo uma história diferente, agora eu já estou fora da história. Eu estou vendo um leão que quer me atacar, estou vendo um caçador que vai matar o leão, então eu estou vendo o problema que o leão está tendo com o caçador, já não é mais problema meu. O leão já é problema do caçador, já que ele está aqui, e esse é o assunto dele. O maior problema é a influência da mitologia na nossa mentalidade. Os italianos antigos, eles pegaram, diz a Gemara, né, que a Gemara da época dos romanos, que os romanos, que Israel fazia parte do Império Romano, eles conheciam toda a história dos romanos, desde o começo, melhor do que os historiadores de hoje, porque eles estavam bem na época onde tudo começou. E eles disseram que os romanos, eles pegaram a língua de outro povo, é tipo o brasileiro fala português, uma coisa assim, e eles pegaram também a religião do outro povo. Então, tudo que eles pegaram, eles deturparam. Eles pegaram a língua do outro povo e deturparam, e todos os nomes das doenças são em latim, né? Isso é a prova de... Eles pegaram a religião do outro povo e deturparam, mas o que eles têm em comum com os gregos, com a religião, com a mitologia dos gregos que eles pegaram e deturparam, eles mudaram os nomes dos deuses, mudaram os nomes das deusas, mas o raciocínio, o esquema ficou igual. O Deus, ele é um prepotente, ele é o forte, você é o fraco, ele manda, você obedece, ele tem o prazer em te pisar. Na hora que você faz coisa errada, você deu para ele, fez o dia dele, agora ele vai te castigar. Na hora que ele te castiga, aí ele está mostrando para todo mundo que ele é o forte e você é o fraco, ele castiga e você chora. Isso é prepotência. O Deus da mitologia é um prepotente que te odeia, que precisa de você só para te pisar, porque ele te pisando, todo mundo vê que ele é Deus. Todo mundo vê que ele é o forte na hora que ele pisa num fraco, na hora que o outro é mais fraco do que ele. E nesse caso, os romanos, eles pegaram esse conceito da mitologia grega, fizeram disso o conceito de Deus na mitologia deles, e quando eles pegaram o nosso Pentateuco, nossos 24 livros de Pentateuco e Profetas,
a gente fala 24 livros. Se você for ver comprar hoje uma, não sei, eles chamam isso de Bíblia hebraica, vai ter mais de 24 livros. E aí você pergunta, pera, mas são 24 livros no original? Então tinha uma história, eu já contei, acho que da vez passada, um guia turístico lá em Israel estava levando um ônibus de turistas e ele leva eles para túmulos de profetas, de tzadikim, de grandes rabinos. Ele chega no túmulo do profeta Samuel. Aí ele fala para todo mundo, olha, estamos aqui no túmulo do profeta Samuel. E depois disso vão para outro túmulo. E, de novo ele fala, estamos aqui no túmulo do profeta Samuel. Aí eles falam pro guia, mas espera aí, seu guia, o túmulo passado, o túmulo anterior já era do profeta Samuel. Aí ele fala, não, lá era Samuel 1, aqui é Samuel 2. Então isso é o que acontece, assim. Dividiram o Tanakh, dividiram as escrituras judaicas, fizeram outra divisão que não é nossa. Na nossa são 24 livros. E quando você fala sobre isso, que os romanos pegaram esse nosso Pentateuco e livros de profetas judaicos e deturparam isso, fizeram disso a idolatria deles. O conceito de Deus, lá eles deixaram exatamente o mesmo. Deus é um prepotente que ele massageia o ego dele na hora que ele te pisa. Então ele está torcendo para você fazer uma besteira, para ele te castigar, e aí todo mundo vê que ele é forte. E esse conceito eles deixaram nessa fusão que eles fizeram de mitologia com um pouquinho de judaísmo. O conceito predominante é o conceito de Deus, que Deus é ruim. E Deus é o Deus da mitologia. Então na hora que você vê a paisagem e você vê o leão, aí você está com medo do leão, mas aí você se lembra que tem um caçador. Então na história do Ben Ishai, se o seu conceito de Deus é o conceito do cristianismo, que é o conceito mitológico, aí você está perdido. Aí você está lá, você tem um leão e Deus, você tem dois para te fazer correr. Então o Deus que quer te pegar, quer te pisar, é o leão que quer te comer. Então um quer te comer nesse mundo, o outro quer te colocar no inferno. Por quê? Porque ele manda, ele é o todo-poderoso, ele pode ir com a mulher do outro e fazer filho, o outro tem que dar um sorrisinho. Então esse conceito de Deus tirano, de Deus mitológico, ou seja, que o mais forte é o Deus, que o imperador era um semideus, e quem matava o imperador, ele se tornava um semideus, que ele era mais forte do que o semideus. E por isso o governo romano teve que mudar a religião, teve que colocar a parte escrita da religião judaica na mitologia deles, porque o que eles precisavam é do conceito de que o profeta Samuel ele nomeou o rei Davi para ser o rei de Israel. Esse conceito que o rei é nomeado por Deus, esse conceito eles precisavam, que é proibido assassinar o rei. E o rei continua sendo semideus, mas se você assassina o rei, você sai perdendo. Você não vira o semideus, você vira um assassino. Então eles queriam deixar as duas coisas. Então, se o seu conceito de Deus é o Deus do cristianismo, que é o Deus da mitologia, aí você está perdido. Aí você tem na paisagem, você tem o leão e você tem Deus, aí a sua situação piorou. Aí que você está com a síndrome de pânico mesmo. Aí você sabe que não tem quem está a seu favor. Agora, quando você coloca o conceito certo, o conceito judaico de Deus, que Deus é a essência do bem, e a natureza de quem é bom é fazer o bem. E como disse o Baal Shem Tov, que o amor que Deus tem por cada um de nós, para você começar a entender isso, imagina um casal com 100 anos de idade, que eles tiveram o primeiro filho, o amor que eles teriam por esse nenê
se parte desse, é o ponto de partida. Infinitamente mais do que isso é o amor que Deus tem por cada um de nós. Aí na hora que você limpa um pouco, passa um álcool gel dentro dos seus conceitos, e você troca esse conceito de Deus, você tira da sua cabeça o Deus da idolatria, que é o Deus prepotente que quer o seu mal, porque você passando mal, isso mostra que Ele é o Todo-Poderoso. Tira esse Deus da mitologia da sua cabeça, coloca o Deus certo na sua cabeça. Aí na hora que você se lembrar que dentro dessa paisagem tem você, tem o leão, mas tem Deus, e Deus é a essência do bem, e a natureza de quem é bom é fazer o bem, e Deus ama você mais do que um casal numa idade muito avançada, mais do que eles amam o próprio filho. Aí você já está em boas mãos. Aí você fala, graças a Deus, tem o leão, mas tem o Deus que é a essência do bem aqui, que está a meu favor. Então aí você sai do pânico, aí você não tem mais medo de nada, aí já a paisagem muda, e muda totalmente. Então o que a gente tem que fazer, está escrito que emuná é uma linguagem de imunim, uma linguagem de exercícios. Emuná, a palavra emuná em hebraico, que é traduzido como fé, a raiz da palavra é exercitar. Por isso que o exército de Israel, eles fazem imunim, exercícios. Então, por que foi pego para esse conceito de fé? Porque no lugar de pegar uma palavra de acreditar, e no lugar disso pegar uma palavra de exercitar para definir o que é fé? Porque a fé é um exercício diário. Se você não se exercita, o seu corpo atrofia. Então a fé é todo dia você rever esses conceitos, é todo dia você limpar, você descobrir que, olha, eu estou no conceito anterior, eu estou na mentalidade anterior, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, eles fizeram minha cabeça, eu não conhecia outra realidade, e agora é difícil para mim desvincular o conceito mitológico de Deus, que é o conceito mitológico cristão, da minha cabeça, e na hora que eu pensar em Deus, eu falo, ai que alívio, ai que bom, tem Deus na paisagem. Então esse é o ponto principal aqui. Quando você se exercita, todo dia você pensa nisso, todo dia você medita sobre esse assunto, que realmente na paisagem eu estou no meio de muitos leões, mas tem um caçador com uma mega metralhadora matando todos os leões para mim, e ele está mais interessado em matar os leões do que eu, porque o pai está mais interessado no bem do filho do que o próprio filho. A mãe sofre mais com o sofrimento da criança do que a própria criança. Então na hora que você se lembra do Deus certo, aí na paisagem tem o leão, tem um monte de leões, tem você correndo dos leões, mas você está tranquilo que os leões não são problema seu, os leões são problema do seu pai, o seu pai está muito bem armado para matar todos os leões, e ele tem muito mais interesse em matar os leões do que você próprio, que ele quer proteger a criança dele. É muito mais importante para ele proteger a criança dele do que para você próprio se proteger. Então na hora que você imagina que na paisagem tem Deus, mas que esse Deus é o Deus certo, aí você exercita isso todo dia, aí medo você não vai ter mais. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom.